Sabe a quale tipo de coincidência que parece roteiro de filme, mas é reale? 2020 foi o ano em que o mundo inteiro ficou trancado em casa, com medo de uma pandemia invisível que ninguém sabia quando ia acabar. E exatamente nesse mesmo ano estreou um filme sobre o fim do mundo. Não qualquer fim do mundo, não aquele espetacular com cidades explodindo enquanto herói faz piada, não. Um fim do mundo feio, humano, assustador de um jeito diferente onde as pessoas se tremem, se ajudam, coram fogueme, acima de tudo, tentam desesperadamente salvar que mamam. Esse filme é destruído ao final, o último refúgio, lançado originalmente nos Estados Unidos como Greenland, e cara, ele chegou num momento em que todo mundo já estava suficientemente assustado com a realidade. E ainda assim funciona. Muito bem, inclusive. Mas por que falar sobre esse filme agora, anos depois? Porque ele envelheceu de um jeito interessante. Porque tem uma sequência que acabou de ser no começo de 2026. E porque, honestamente, Destruir ao final é um daqueles filmes que muita gente assistiu durante a pandemia. Algo incrível ou algo exagerado e não parou para pensar direito no que o filme estava tentando dizer. Hoje a gente vai falar sobre tudo isso. A história, os personagens, os bastidores, a produção, o que funcionou, o que não funcionou. E porque esse filme importa mais do que parece à primeira vista. O contexto que ninguém pode ignorar primeiro. Vamos colocar o cenário na mesa, porque ignorar o contexto de lançamento de Destruição final seria um erro enorme. O filme foi planejado para estrear nos cinemas americanos em junho de 2020. Olha que ironia, um filme sobre o fim do mundo, adiado pelo fim do mundo. No final das contas, nos Estados Unidos o filme foi lançado diretamente em plataformas de vídeo on demand em dezembro de 2020, mas enquanto isso, nos outros países onde os cinemas foram reabrindo, o filme foi sendo lançado aos poucos. A Bélgica foi o primeiro país a receber a estreia nos cinemas em julho de 2020. A França viu o filme em agosto e foi lá que a coisa explodiu na primeira semana, com restrições de Covid e tudo mais. O filme vendeu 31.000 ingressos só no primeiro dia, 61% acima do que tinha feito Olympus Has Fallen. Outro Gerard Butler na mesma época dorinou. Brasil, o filme chegou aos cinemas em novembro de 2020, ainda em plena pandemia, e depois ficou disponível na Amazon Prime Video e na Now a partir de janeiro de 2021. Muita gente, portanto, assistiu esse filme deitado no sofá, de pijama, enquanto o noticiário trazia números de mortos por Covid toda noite. Esse contexto muda a experiência de assistir ao filme. Muito do quem fez isso é porque antes de entrar no filme em si, vale falar de onde ele veio, porque a história de produção é mais interessante do que parece. Destruição final começou como um projeto completamente diferente. Em 2018, quando o roteiro de Chris Parling foi levado para Hollywood, o ator escalado para o papel principal era Chris Evans, sim, o Capitão América. E o diretor escolhido era Neil Blomkamp, o cara por trás de Distrito, Nine Elysium. Uma combinação bastante diferente do que a gente acabou vendo, né? O que aconteceu? Em fevereiro de 2009, Blomkamp saiu do projeto. Os motivos exatos nunca foram completamente esclarecidos publicamente, mas esses casos de diretores saindo de projetos em pré-produção geralmente envolvem diferenças criativas ou problemas de agenda. Começando, Evans também foi embora. Entrou então Rick Romano na cadeira de diretor e Gerard Butler no papel principal. Butler até entrou como produtor pela sua produtora G-Base. Essa troca foi fundamental. Blomkamp tem um estilo muito específico, mas cerebral e politicamente carregado. Que já tinha trabalhado com Butler em Invasão ao Serviço Secreto e Ataque ao Poder, tem uma abordagem mais focada em emoção e personagem. O resultado final de Destruição final é profundamente marcado por essa escolha. Começo como duble. Trabalhou em filmes de ação durante anos antes de virar diretor. Tem uma sensibilidade interessante para filmes sobre pessoas como em situações extremas. E esse background de duble aparece na forma como ele filma as sequências de ação, são funcionais, cruas, sem florios desnecessários. Chris Parling, o roteirista, é mais conhecido por Enterrado Vivo, aquele filme claustrofóbico com Ryan Reynolds.
Especialidade dele é exatamente isso, situações desesperadoras onde o que importa é a psicologia humana, não os efeitos especiais. É exatamente isso que dá a identidade de destruição final. O elenco que carrega o peso Gerard Butler como John Garrity, Morena Baccarin como Alison Garrity, Roger Dale Floyd como Nathan. O filho do casal, Gerard Butler, é um caso interessante em Hollywood. Ele ficou famoso com 300, virou ícone de filmes de ação como a trilogia do Serviço Secreto, mas sempre carregou a fama de ator de filmes bons de segunda-feira. À tarde, sabe, aquele tipo de coisa que você assiste sem pensar muito. Destruição final muda um pouco essa percepção. Aqui ele tem que vender algo que poucas vezes foi exigido dele, vulnerabilidade real. John Garrity não é um super-herói. Ele é um engenheiro estrutural normal, casado com problemas e com culpa, que de repente é colocado no meio do apocalipse. Morena Baccarin, conhecida principalmente por Deadpool e pela série Homeland, entrega uma das suas melhores performances aqui. Alison Garrity poderia facilmente ser aquele personagem feminino clichê de filme de desastre, a esposa que fica gritando enquanto o marido herói resolve tudo, mas não é isso. E ela tem agência própria, toma decisões, às vezes decisões erradas, e carrega uma carga emocional própria, que complica o roteiro de formas interessantes. E Roger Dale Floyd, como Nathan, o menino é extraordinário. Com diabetes tipo 1, o personagem, Nathan coloca em risco a família inteira, a cada momento, mas não de uma forma barata ou manipuladora. A diabetes é um elemento narrativo que gera tensão genuína porque é realista. Criança com condica seria no fim do mundo. Pensa na lógica disso por um segundo. O que separa esse filme dos outros do gênero filmes de desastre tem uma fórmula bem conhecida. Créditos. Destreza ao final quebra essa fórmula de um jeito específico, o cometa vai extinguir a Terra. Não tem como salvar o mundo, não tem herói solitário que vai resolver a situação. A humanidade vai sofrer uma catástrofe civilizacional e o objetivo dos protagonistas não é impedir isso, é sobreviver a isso. Chegar a um bunker na Groenlândia, isso. Essa mudança de escopo parece pequena, mas transforma completamente o tom do filme. Em vez de Independence Day, você tem algo mais próximo de A Estrada, de Cormac McCarthy. Uma história sobre o que as pessoas fazem quando percebem que não há solução coletiva, sua sobrevivência individual. E aí o filme fica moralmente complicado de um jeito bom. Porque as pessoas no filme fazem coisas horríveis. Roubam, mentem, agridem, traem. Mas também fazem coisas bonitas. Ajudam estranhos, se sacrificam, mantêm humanidade, no caos. O roteiro de Sparling recusa a simplificação moral que tantos filmes do gênero adotam. Aqui não tem os mocinhos claramente bons e os viles claramente maus. Tem gente desesperada tomando decisões esperadas. Porque esse vídeo existe, olha, vou ser honesto com vocês. Quando destruição final saiu no Brasil, ele não teve o alcance que merecia. As pessoas que assistiram falam dele. Quando saiu o anúncio da sequência, Destruição Final 2, em 2026, muita gente voltou a falar do original com carinho genuíno. E isso diz algo sobre o filme. Nesse vídeo, a gente vai mergulhar fundo. Roteiro, produção, personagens, bastidores, números de bilheteria, recepção da crítica, legado. Tudo. Porque esse filme merece esse tratamento. Prepara aí, porque essa análise vai ser longa e vai ter informação que você provavelmente não conhecia sobre destruição final ou o último refúgio. Tá bom? Então você chegou até aqui ou está voltando depois de pausar o vídeo para fazer alguma coisa. Seja bem-vindo ou bem-vindo de volta, porque agora a gente entra de vez no filme. Destruição final, o último refúgio é classificado como thriller de catástrofe, mas essa definição é ao mesmo tempo correta e insuficiente. É um thriller de catástrofe no mesmo sentido que Gravity é um filme de ficção científica, tecnicamente verdade, mas essa etiqueta não captura o que o filme realmente é, e a premissa é simples. Um cometa chamado Clark está se aproximando de Terra. Os cientistas inicialmente acreditavam que ele passaria sem impacto direto, mas os fragmentos do cometa são muito maiores do que o previsto e um deles vai atingir o planeta com força suficiente para causar destruição em escala de extinção.
O governo americano, em segredo, selecionou um grupo de pessoas consideradas essenciais para serem evacuadas para bunkers subterrâneos, principalmente localizado na Groenlândia. A família Garite, por algum motivo que eles mesmos não entendem completamente de início, foi selecionada. É a partir desse ponto que o filme começa. É exatamente. É aí que a coisa fica interessante. O mundo antes do caos, a abertura de destruição. Final é deliberadamente banal, e isso é uma escolha inteligente. A gente conhece John Garite, interpretado por Gerard Butler num supermercado, fazendo compras para churrasco no quintal de casa. Ele para no corredor de bebidas, olha para os outros produtos, coloca algumas cervejas. No carinho. Nada de especial. Homem qualquer num sábado qualquer fazendo coisas de sábado. A câmera observa isso sem julgamento, sem trilha sonora dramática, sem planos cinematográficos elaborados. Há uma frisa educada entre eles, aquela tensão específica de duas pessoas que se amarão e ainda se amam, mas que acumularão mágoas o suficiente para tornar cada conversa levemente difícil. Eles estão num processo de reconciliação e saiu de casa tempo antes, e agora voltou, mas as coisas ainda não estão normais. Nathan, o filho de 7 anos, tem diabetes tipo 1. Isso é apresentado de forma simples, sem drama exagerado. Insulina na geladeira, monitoramento constante, e rotina médica incorporada na vida cotidiana da família. Você vai entender em breve porque esse detalhe é crucial. Os vizinhos vão chegando para o churrasco. A vida social é apresentada. Amigos, conversar sobre o cometa Clark, que já está sendo amplamente coberto pela mídia como um evento celestial raro mas sem risco para a Terra. Todo mundo quer ver o cometa passar. Ninguém está com medo. Pensa bem, a gente viu isso em 2020. A negação coletiva de risco real. Essa parte do roteiro, escrita antes da pandemia, acabou sendo terrivelmente profética. O alerta que muda tudo. No meio do churrasco, os celulares de John e Allison tocam ao mesmo tempo. Uma mensagem de alerta de emergência presidencial. Aquele tipo de notificação que aparece na tela, impossível de ignorar. A mensagem diz que John Garite e sua família foram selecionados para evacuação de emergência. E eles precisam ir imediatamente para a base aérea de Robbins, na Geórgia, e devem levar documentos de identidade e medicamentos essenciais para, no máximo 72 horas todo ano. A cena que se segue é fascinante porque captura perfeitamente como as pessoas reagem, e informações disruptivas que não fazem sentido dentro da sua realidade. Os vizinhos olham para a mensagem de John como uma mistura de curiosidade e estranheza, deles até pede para ver o celular, verifica se tem o mesmo alerta no delay. Não tem, porque John foi selecionado e os outros não. Ninguém sabe. Aqui o roteiro já planta a primeira grande questão moral do filme. O que você faz quando descobre que você foi escolhido para sobreviver, mas seus amigos, seus vizinhos, as pessoas que você conhece não foram. A corrida começa, John e Allison pegam, Nathan e saem. O filme entra num ritmo diferente, a partir daqui mais nervoso. Enquanto eles estão na estrada para a base aérea, as primeiras notícias começam a mudar de tom. Os meteorologistas, que até então garantiam que o cometa Clark passaria sem impacto significativo, agora estão menos confiantes. Um fragmento atingiu a Tampa Bay, na Flórida. As imagens são devastadoras. E aí acontece uma das cenas mais perturbadoras do primeiro ato. John para num posto de gasolina para abastecer. Ele sai do carro para pagar. Enquanto ele está dentro do posto, o seio muda. Clarão enorme, seguido de uma onda de choque que destrói tudo num raio absurdo. Não é na Tampa Bay, é mais perto. Essa sequência, gravada de forma contida, sem exageros visuais, é surpreendentemente eficaz. O problema não é o que a gente vê, é o que a gente imagina. Rick Roman tem essa qualidade. Sabe o momento certo de não mostrar. O sistema que não foi feito para todos quando a família chega na base aérea de Robbins. A cena que se desenrola é microcosmo de como os sistemas de crise realmente funcionam. Ou deveriam funcionar, mas raramente funcionam. Há filas enormes, confusão, militares tentando manter ordem numa situação que claramente está escapando do controle.
John apresenta o alerta no celular os documentos eles são processados. Até aqui tudo certo. Mas Nathan tem diabetes tipo 1, e quando o sistema de check-in de saúde identifica isso como uma condição médica complicada, a família é removida da fila. Não tem espaço para pessoas com necessidades médicas especiais. Nos aviões de evacuação do TI de ICSA isso assentaram segundo. O governo selecionou essa família. Mandou um alerta personalizado. Eles largarão tudo, dirigirão até a base. E agora estão sendo mandados embora porque o filho tem diabetes. O sistema que deveria salvar pessoas é simultaneamente rigoroso e absurdo. Esse momento é uma das melhores escritas do roteiro de Chris Sparling. Por que não tem vilão aqui? O oficial que comunica a negação não é cruel, ele está não é crueloso. O sistema não é malvado, ele é burocrático. E às vezes burocracia. E sobrevivência são coisas irreconciliáveis. E também é o primeiro momento em que John quebra. Não de forma melodramática, não com discurso inflamado. Só uma espécie de desabamento silencioso no rosto de Butler que diz mais do que qualquer diálogo poderia. E separação o que acontece e seguir de fim toda a estrutura dramática do resto do filme. Com a família removida da fila, o caos ao redor aumenta. E as pessoas que estavam esperando na base começam e perceber que é selecauna, e para todos que os aviões são limitados, que o tempo está acabando. A situação degenera rapidamente. John consegue entrar em contato com o sogro, Lewis, interpretado por Scott Glenn, que mora numa fazenda no Kentucky e que pode ser um ponto de encontro mais seguro. Mas durante a tentativa de ser da base em segurança, John e Allison são separados. Allison fica com Nathan, John fica sozinho. A partir daqui, o filme acompanha as duas linhas narrativas em paralelo, John tentando encontrar a família, e Allison, e Nathan tentando sobreviver e chegar até o sogro. Essa estrutura paralela é um recurso narrativo clássico. Separa os personagens para ampliar a tensão, mas Sparling usa isso com inteligência porque as duas jornadas expiam aspectos diferentes da humanidade em colapso. O cometa claro como personagem, algo que vale observar nessa apresentação do filme. O cometa claro que nunca é o antagonista real. Ele é a condição, não o conflito. Filmes de desastre tradicionais tratam a catástrofe como o inimigo a ser vencido. Independence Day tem os alienígenas, 2012 tem o colapso geológico, o dia depois de Manhattan tem o congelamento. O herói combate essas forças. Em destruição final, o cometa claro que simplesmente vai acontecer. Não tem como impedir. Os personagens sabem disso, o roteiro sabe disso, e o filme não finge que existe solução. Isso cria um tipo diferente de tensão. Não será que eles vão salvar o mundo, mas será que eles vão sobreviver? É uma pergunta menor em escala, mas muito maior em intimidade emocional. Você não torce pela humanidade abstrata. Você torce por John, por Allison, por Nathan como a insulina que vai acabando. Essa escolha narrativa é, provavelmente, o elemento mais corajoso de todo o projeto. Em Hollywood, onde filmes de desastre existem para dar às audiências a sensação de que o herói pode vencer qualquer coisa, fazer um filme onde o apocalipse simplesmente acontece e a pergunta é só quem sobrevive. Era uma aposta arriscada, mas que funcionou. Bastante spoiler. Para quem anda não assistiu e quer preservar a experiência, vai lá no streaming, assiste, volta aqui. Para quem já viu, ou para quem não se importa, fica aqui que fica bom. Destruição Final tem uma estrutura narrativa que a gente poderia chamar de thriller de separação. Boa parte do tenso do filme vem de duas pessoas que deveriam estar juntas, separadas pelo caos, tentando se encontrar enquanto o mundo literalmente cai aos pedaços ao redor delas. Para entender por que essa estrutura funciona, a gente precisa examinar cada fio dessa história com cuidado. John sozinho é o que isso revela depois da separação na base aérea. John está num estado que o roteiro de Chris Sparling descreve de forma muito precisa sem precisar de muita exposição verbal. Ele é um homem que falhou em proteger a família dele e agora está sozinho num país em colapso tentando corrigir isso. Mas aqui tem uma nuance importante. John não é inocente nessa situação.
A separação dele e Alison não foi só culpa do caos externo, ele tomou decisões questionáveis no momento errado. E isso é intencional no roteiro. Desde o início, o filme estabelece que o casamento dos Garrity estava em dificuldades justamente por causa de falhas de John. Ele saiu de casa. E le traiu a confiança de Alison de alguma forma. O filme não entra em detalhes explícitos sobre o que aconteceu, mas o subtexto é claro. E então agora, ele está na estrada, sem família, num carro emprestado, com fragmentos de cometa cando e cidades pegando fogo. Poético quase. A primeira aventura solitária de John coloca ele num caminhão de carona, depois numa área de serviço destruída, depois num encontro com casal mais velho que inicialmente parece ser dos mais simpáticos do mundo. Dale e Judy. A bondade que tem limite, Dale e Judy Scott são interpretados por David Denman e Hope Davis. Se você assistiu The Office americano, vai reconhecer Denman como Orion, o personagem militante das últimas temporadas. E que ele está irreconhecível num papel completamente diferente. Dale e Judy são casal de meia idade, simpáticos, acolhedores. Eles encontram John na beirada da estrada, oferecem carona, comida, pouco de humanidade no momento onde a humanidade escasseia. Dale tem aquele jeito de homem do interior que parece confiável por natureza. Judy é calorosa, preocupada. E então acontece uma das viradas mais perturbadoras do primeiro ato. Dale e Judy percebem que John tem uma pulseira, o identificador dado às famílias selecionadas para evacuação. Eles não têm. Eles viram John falar ao telefone, mencionando Nathan, mencionando que o filho está com Alison. E aí os dois somam 2 mais 2 se Nathan, uma criança, aparecesse com essa pulseira numa basereia, quem checaria se ele realmente é filho de quem diz ser. O plano de se pegar Nathan de Alison e usar a pulseira da criança para entrar numa viagem de evacuação com ele fra. Pena moquá isso significa. São duas pessoas comuns que provavelmente passaram a vida inteira sendo moralmente decentes, que em questão de horas no colapso do mundo já estão dispostas a sequestrar um adulto e planejar roubar uma criança de diabética da própria mãe. Não são monstros. São pessoas com medo de morrer fazendo o que acham necessário para sobreviver. Essa é a tese central do filme sendo testada na prática. John se liberta e a corrida. E a corrida ao Kentucky escapar da garagem com bastante dificuldade, não de forma espetacular, não com cenas de ação elaboradas, mas de forma física e real, o tipo de coisa que dói de examinar. E ele consegue carro, entra em contato com Alison, e o plano de encontro estabelecido é fazenda do sogro Louis, no Kentucky, mas há problema. Dale já estava em contato com Alison, fingindo ser amigo de John que poderia ajudá-la. E Alison, sozinha na estrada, com Nathan e sem notícias do marido, aceita a ajuda. Essa linha narrativa, onde Dale está se aproximando de Alison enquanto John tenta chegar até ela primeiro, cria uma tensão que o filme sustenta bem. Não é thriller de perseguição, com carros voando, é tensão psicológica. Você está assistindo e torcendo para Alison perceber algo que ela não. Pode perceber algo que ela não. Perceber por que não tem. As informações que você tem. Alison e Nathan, é jornada em paralelo, do lado de Alison. A história tem ritmo diferente. Quando Nathan tem uma crise hipoglicâmica, o açúcar no sangue cando perigosamente, ela não entra em pânico, ela resolve. Busca comida, administra a situação, mantém o filho estável mas há momentos em que a máscara cai. Numa cena particularmente bem executada, ela está num posto de gasolina e para segundo, sozinha, olha para televisão mostrando as imagens dos impactos. Cidades destruídas, fumaça onde antes havia vida, e o rosto dela diz tudo. Ela sabe o que está acontecendo. Ela sabe que o mundo não vai ser o mesmo depois disso. Talvez não exista depois disso. E ela ainda assim continua. Pega Nathan pela mão e continua. Morena Baccarin segura. Esse momento sem uma palavra de diálogo e entrega mais emoção do que muitos atores conseguem com 3 páginas de texto. A chegada na fazenda de Louis. Louis, o sogro, é interpretado por Scott Glenn com aquela economia de performance que o ator sempre true em toda a carreira.
Ele é duro, seco, do tipo que não abraça fácil, mas quando Alison chega com Nathan na fazenda dele, você vê exatamente o quanto ele ama essa família sem que ele precise dizer uma palavra. Por um momento, parece que há um refúgio. Alison e Nathan estão seguros. Luis tem recursos, guerradores, comida estocada, armas. É o tipo de americano que passa a vida inteira se preparando para o pior. E agora o pior chegou e ele está pronto. Mas o refúgio tem prazo. Os fragmentos do cometa continuam caindo. As notícias ficam progressivamente piores. E Jonaneo chegou. O momento del quando Del finalmente aparece na fazenda, tendo rastreado Alison pela comunicação anterior. A cena que se segue é uma das mais tensionadas do filme. Del chega sozinho, sem Judy, como uma história para Alison. Diz que encontrou que John mandou ele na frente. Alison o recebe, Luis desconfia, mas não tem provas. A revelação de que Dal está mentindo, que ele quer Nathan, que John nunca mandou nada. Isso acontece de uma forma que o roteiro constrói com bastante eficiência. Não tem reviravoltas implausíveis. Não tem coincidências dramáticas demais. John chega na fazenda no momento certo por razões que fazem sentido dentro da lógica de la Lena Estrada. O confronto entre John e Dale na fazenda de Luis é interessante justamente porque não é uma luta de herói contra vilão, é uma luta entre dois homens desesperados, um querendo proteger o filho, o outro querendo sobreviver. E mesmo quando Dale é neutralizado, o filme não o pune de forma satisfatória demais. Ele vai embora. A gente não sabe o que vai acontecer com ele. O filme se recusa a dar catarse fácil. Reunificação e nova urgência como a família reunida em Kentucky. A gente chegou mais ou menos na metade do filme. E aqui o roteiro faz uma coisa que muitos filmes do gênero esqueceriam de fazer, deixa a família ter um momento. John e Alison sentados na varanda da fazenda de Luis, Nathan dormindo dentro de casa. O mundo está acabando. Eles sobreviveram até aqui. Eles se olham e têm uma conversa sobre o que aconteceu entre eles, o distanciamento, e saída de casa, os problemas do casamento. Não é uma conversa de resolução completa. Não tem declaração de amor cinematográfica com trilha sonora. E duas pessoas reconhecendo que ainda se importam, que ainda querem estar juntas. Que as razões pelo qual brigaram parecem absurdamente pequenas agora. É um dos momentos mais humanos do filme. E funciona exatamente porque o filme não faz isso o tempo todo. Mas o descanso é curto. As informações chegam, o bunker na Groenlândia tem acesso por uma base Melatam. E a janela de tempo para embarcar está fechando. A segunda metade do filme começa, o que o primeiro ato estabelece. Antes de entrar no desenvolvimento do segundo ato na próxima parte, vale fazer um balanço do que Destruição ao final construiu até aqui. A família Garrett foi separada, passou por uma série de provas e se reuniu, mas não voltou ao que era antes. A crise acelerou uma reconciliação que talvez levasse anos em tempo normal. O mundo ao redor deles está em colapso, mas o mundo deles, paradoxalmente, está sendo reconstruído. O roteiro de Sparling está usando o apocalipse externo como espelho do apocalipse interno da família. E a sobrevivência, chegar à Groenlândia, é o bunker, é o futuro, não é só física. É emocional. Esse é o coração do filme. Não o cometa, não os efeitos, espécies, não as cidades em chamas. Uma família quebrada tentando se consertar enquanto o mundo quebra ao redor. E agora começa a segunda metade do filme e que é, em muitos aspectos, mais brutal e mais honesta do que tudo que veio antes. Se o primeiro ato de destruição final é sobre ruptura, família separada, sistemas falhando, certezas desaparecendo, o segundo ato é sobre o custo real de sobreviver. Não o custo físico, mas o moral. O que você está disposto a fazer, a abandonar, a ignorar para chegar ao outro lado. Spoiler, a resposta não é bonita. E o filme não finge que é. A decisão de Luis, uma das cenas mais subestimadas de todo o filme, acontece na fazenda, pouco antes de a família partir para o Canadá. Luis, o sogro, vai ficar. Ele não está doente, não está incapacitado. Ele simplesmente decidiu que não vai. A Groenlândia não é o lugar dele, que se o mundo vai acabar. Ele vai encontrar o fim dele na terra onde viveu a vida inteira, na fazenda que era da família. John tenta convencê-lo.
Allison tenta, y Scott Glenn entrega esos momentos como una dignidad que te parte o meo, porque boque entiende, Lewis completamente. Hay una cierta lógica, que es filosófica, na decisa o dele. Toda una vida construida en un lugar, hay día de abandonar y sopra, se esconder en un buraco no gelo do outro lado, do mundo en cuanto o mundo aquí ma vai, embora. Para Lewis, isso não faz sentido. O abraço entre Lewis e Allison quando a família finalmente parte é uma das despedidas mais eficazes do cinema de desastre recente. Não porque seja elaborada, porque é definitiva. E todos os personagens sabem disso, e a câmera simplesmente observa sem manipulação. É estrada para o norte, e jornada da família ao Canadá passa por uma América em colapso progressivo e aqui o filme faz escolhas visuais interessantes. Rick Roman Wog não mostra destruição épica o tempo todo. Pelo contrário, a maior parte do trajeto é mostrada através de coisas pequenas. Estradas desertas onde deveria haver tráfego, postos de gasolina abandonados com bombas endaligadas, uma cidade que parece normal até você perceber que não há nenhuma luz em nenhuma janela. O silêncio como sinal de catástrofe, mas tem um momento específico. Quando eles estão passando por uma cidade maior, em que a câmera mostra uma fila de carros parados, pessoas saindo dos veículos e simplesmente sentadas na calçada, olhando para o céu. Não estão fugindo, não estão em pânico, só estão esperando. Assim tanto, é uma imagem que ficou comigo. É a ideia de que uma parte da humanidade, confrontada com o inevitável, escolhe simplesmente para decorrer estar presente no filme. Não há julgamento no filme sobre essa escolha, só observação. A base no Canadá. A base militar canadense que serve como ponto de embarque para a Groenlândia representa o segundo grande confronto da família com sistemas institucionais em colapso. Se na base aérea de Robinson o sistema falhou com eles por burocracia fria, aqui a situação é diferente e caos puro. A base está sobrecarregada. As pessoas que chegam lá não são as selecionadas originalmente. São pessoas que fugirão, que mentirão, que encontrarão alguma forma de se infiltrar. Os militares estão tentando manter-o numa situação que já ultrapassou a capacidade de qualquer protocolo. John e a família chegam ao processo de verificação é tenso. A pulseira de Nathan, aquela mesma pulseira que Dale e Judy tentarão roubar. Agora é literalmente a diferença entre embarcar no avião e ficar para trás, da onde e aqui tem uma cena que o filme usa para testar. A moral dos personagens e por extensão a nossa moral enquanto assistimos. Na fila, a família Garrett vê uma mulher com filho tentando entrar sem autorização. Uma família que claramente não foi selecionada, que não tem pulseira, que está desesperada. Os militares os baram. E criança cora. John e Allison assistem isso. Fazem o quê? Eles têm motorização. Eles têm vagas. Passar na frente é o plano, a lógica, a necessidade. Mas assistir a aquela criança ser deixada para trás enquanto o Nathan deles passa livremente. O roteiro não resolve só de forma satisfatória. Não tem como resolver. Sparling é inteligente o suficiente para não tentar. John e Allison embarcam. E câmera não mostra mais a outra família. E gente não sabe o que acontece com eles. Assim como no mundo real, você faz o que precisa fazer pelo seu se aprende a viver como o resto. O que acontece no aerobu para a Groenlândia tem uma qualidade de sono pesado, exausto, silencioso, carregado de peso. Os passageiros estão em silêncio. Pessoas que provavelmente não se conhecem e que compartilham algo impossível de articular. Eles foram escolhidos por algum algoritmo, por alguma decisão governamental que nenhum deles entende completamente. Eles estão aqui em aula em baixo. Há uma culpa coletiva inaudita que permeia o ar dentro do avião. Nathan, esgotado, dorme no colo de Allison. Ela olha pela janela. Do lado de fora, a terra está pegando fogo. Não é metáfora. Literalmente, fragmentos do cometa estão atingindo o planeta enquanto eles estão no ar. E de cima dá para ver os impactos como pontos de luz laranja na escuridão abaixo. É bonito de uma forma horrível. E o filme usa essa imagem sem trilha sonora por um momento que parece mais longo do que é. John olha para baixo e vê vê no rosto dele. Butler entrega isso sem forçar nada. Uma compreensão de escala. Que o que está acontecendo não é um problema que alguém vai resolver, que a terra vai carregar as cicatrizes disso por séculos.
que o mundo que ele conheceu já acabou e o que vem depois, se vir alguma coisa, vai ser completamente diferente. A chegada na Groenlândia. O bunker fica em Kangerlussuaq, uma pequena cidade com infraestrutura básica, que serve como ponto de operações militares. Dota e chegada tem uma qualidade quase real. Depois de toda a fuga, de toda a destruição, de toda a tensão, aqui está o destino. Uma entrada de bunker no gelo do Ártico. Escadas descendo para debaixo de terra, corredores de concreto. Mas antes de entrar, há um problema final. Um dos fragmentos maiores do cometa, não o fragmento principal, mais grande o suficiente para causar destruição massiva regional, está se aproximando para impacto, e a janela de tempo para entrar no bunker está fechando. O que se segue, uma corrida que o filma com tensão real, não porque seja espetacular, mas porque os personagens que Boque passou com as 2 horas acompanhando estão em perigo real. Agora, quando já chegarão tão perto, o impacto que Boque espera e o que o filme faz com ele quando o fragmento atinge, o filme não mostra isso da forma que Boque esperaria. Rick Roman Wong não corta para uma sequência de efeitos especiais com cidades destruídas e explosões em câmera lenta. Eles estão no bunker quando o impacto acontece. O que a família Garrity experimenta são as consequências físicas da onda de choque viajando pelo solo. Vibracetes poeira sons que você sente mais do que ouve. E a estrutura do bunker tremendo daria uma escolha de direção corajosa porque vem na contramão de tudo que o público de filme de desastre está condicionado a esperar. Mas é a escolha certa. Porque o ponto de vista do filme sempre foi o da família, nunca o da catástrofe. E a família está embaixo da terra. Então é lá que a câmera fica. A escuridão, os sons, nada agarrado nos pais. Isso é mais assustador do que qualquer imagem de satélite uma cidade destruída. O silêncio depois, horas depois do impacto. Os personagens no bunker esperando. Não há como saber o que está acontecendo lá fora. Não há como saber se o ar acima anda é respirável, se a superfície anda existe da forma que eles conhecem. E então começa a transmissão de rádio. Alguém, em algum lugar, está transmitindo uma voz humana, em inglês, depois em outros idiomas, dando coordenadas, dando informações sobre pontos de sobrevivência, dizendo que há pessoas na superfície, que é possível sobreviver, que a humanidade não foi completamente extinta. O fim, e o que ele significa destruição final termina com a família garitezando a superfície da Groenlândia. O céu está diferente, cor estranha, luz diferente, como deve ser depois de um evento de extinção parcial. O mundo que eles veem não é o mundo que deixaram para trás. Não há discurso, não há resolução narrativa clara sobre o que vem depois. John, Alison e Nathan estão de pé, juntos, olhando para um horizonte que não tem nada parecido com o que conhecerão, doutor juntos. É a palavra que o filme escolhe para terminar. Uma família que estava se dissolvendo antes de tudo isso, agora do outro lado de uma catástrofe civilizacional, tendo sobrevivido não por super habilidades ou heroísmo espetacular, mas por amor, por teimosia, por recusa em deixar ou outro para trás ainda, que às vezes com muita dificuldade. O final é aberto de propósito. O mundo vai ser reconstruído. Quando? Como? O que acontece com as pessoas que ficarão para trás? Louis sobrevive. O roteiro não responde nada disso. E não devia mesmo, porque destruição final sempre foi um filme sobre uma família, não sobre o mundo. E essa família chegou ao outro lado. O resto a gente vai descobrindo juntos, assim como eles. Filmes de desastre geralmente têm personagens de papel lá. Você sabe o tipo, o herói musculoso que faz tudo certo no momento certo. E a esposa que existe principalmente para ser salva. O filho que existe principalmente para criar tensão emocional. O velho sábio que morre, no segundo ato para motivar o protagonista. Destruir ao final não é esse filme. E a razão principal é que os personagens aqui têm complexidade real, falhas reais, motivações contraditórias, momentos em que Boque não gosta deles, momentos em que Boque os ama completamente. Isso não acontece por acidente. É construção deliberada de roteiro e performance. Vamos falar de cada um.
John Garity, o herói relutante que não, e herói Gerard Butler tem uma carreira curiosa. Depois de 300, Hollywood tentou encaixá-lo num molde muito específico. O guerreiro invencível, o homem de acao que resolve problemas na força. Funcionou comercialmente por um tempo. A trilogia do Serviço Secreto tem uma base fácil a levar, mas criou uma espécie de teto de vidro para o ator. As pessoas paravam de acreditar que ele poderia ser vulnerável. John Garity quebra esse teto de vidro de dentro para fora. Desde a primeira cena, Butler comunica algo que não está no diálogo. Esse homem está carregando culpa. Não a culpa de ter falhado num missão ou de ter perdido um companheiro de equipe, a culpa muito mais banal e muito mais pesada de ter falhado na própria casa. De ter sido o tipo de marido e pai que faz enlouquecer do quarto quando o cônjuge entra. O roteiro não explica exatamente o que John fez. Referências oblíquas, uma infidelidade implícita ou talvez uma ausência sistemática ou ambos. Mas Butler não precisa de explicação. E ele comunica isso através de como John se move no espaço doméstico, um pouco cauteloso, sempre checando o reaço de Allison, com aquela postura específica de alguém que não tem certeza se anda pertence ao lugar onde está. E então o apocalipse chega e John tem uma chance de ser o homem que falhou em ser. O que torna o arco de John interessante é que ele não se redime através de feitos heroicos extraordinários. Ele não salva o mundo, não vence o vilão num duelo épico, não profere um discurso inspirador que muda tudo. O que John faz é muito mais simples e muito mais difícil, ele continua. Quando é derrubado, levanta. Quando é separado da família, encontra um caminho de volta. Quando o sistema falha com ele, contorna o sistema sem perder a humanidade completamente. De uma cena específica, quando ele está dirigindo sozinho após escapar da garagem de Dale, em que para o carro no acostamento, coloca as mãos no rosto e simplesmente fica lá por um momento. Não tem música dramática, não tem close-up, manipulador. É um homem exausto e assustado tendo um segundo de colapso antes de se recompor e continuar e compor e continuar. É o ator mais técnico de Hollywood. Mas tem algo que poucos atores têm, uma fisicalidade de sofrimento completamente crível. Quando ele está machucado, você acredita na dor. Quando está com medo, você acredita no medo. Nesse filme, isso é exatamente o que o papel exige. Allison Garity é personagem que o filme quase desperdica, mas não vou ser honesto. Nos primeiros 30 minutos de destruição ao final, Allison Garity parece estar sendo configurada como o tipo de personagem que você torce para ter mais cenas, mas o roteiro não dá. É esposa, é meio preocupada, é mulher que reage aos eventos ao invés de criá-los. E então o filme se separa de John e tudo muda. Sozinha com Nathan, seu marido por parto para tomar as decisões. Allison emerge como um personagem completamente diferente ou talvez como o personagem que sempre foi, mas que só fica visível quando o espaço é dado. Ela é mais inteligente do que o filme inicialmente sugere, mais pragmática, mais capaz de leitura rápida de situações. E ela recebe da fazenda de Louis sem saber que ele é uma hamaca. Em retrospecto, poderíamos gritar essa ingenuidade, mas Parlin construiu. A vulnerabilidade dela nesse momento é real e a exploração dessa vulnerabilidade por Dale é o que torna o personagem dele tão perturbador. O que Morena Baccarin faz com Allison é trabalho minucioso. Há uma cena rápida, quase descartável na estrutura do filme, em que Allison está sentada num banheiro enquanto Nathan dorme no quarto ao lado e ela está no telefone tentando verificar se há notícias sobre John. A chamada não conecta. Ela olha para o espelho. Baccarin faz nada, absolutamente nada, por talvez 3 segundos. Mas é o tipo de nada que diz tudo. O esgotamento, o medo, a determinação tensa que está segurando tudo junto. É daqueles momentos que os melhores atores criam, onde a performance existe nos milímetros entre as emoções. O arco de Allison é, em última análise, o oposto do de John. Enquanto ele está tentando provar que merece ser parte dessa família, ela está descobrindo que pode sustentar essa família sozinha se precisar. E esse descobrimento muda a dinâmica do casamento de uma forma que o filme sugere, mas não explícita. Quando eles se reúnem, eles não voltam
Aunque eram antes, nem antes dos problemas do casamento, nem antes do apocalipse. São duas pessoas diferentes chegando ao mesmo lugar. Nathan Garrity. A criança que o roteiro respeita filmes com crianças em situação de crise geralmente cometem de dois erros ou a criança é extraordinariamente corajosa e capaz de uma forma que não é crível numa criança real. Ou a criança é instrumento de chantagem emocional puro, existindo no roteiro apenas para ameaçar e criar tensão nos adultos. Nathan, interpretado por Roger Dale Floyd, escapa de ambas as armadilhas do TI. A diabetes tipo 1 de Nathan é o elemento que mais contribui para isso, porque ela transforma a criança de personagem passivo, alguém que precisa ser carregado de A para B, num problema de logística real e contínua que os adultos precisam gerenciar ativamente, e insulina que precisa ser refrigerada, o monitoramento constante do açúcar no sangue, e crise hipoglicêmica que pode acontecer em qualquer momento se ele não comer. Isso cria uma tensão completamente diferente da criança em perigo genérica. É específica e médica e mundana de jeito que torna tudo muito mais real. E Floyd, o ator Mirim, é notável. E ele tem aquela qualidade que crianças raramente têm fora das maiores produções. E ele está presente. Nas cenas com Butler há uma química genuína. A insegurança de Nathan em relação ao pai, a vontade de agradar misturada, com uma consciência infantil de que algo estava errado entre os pais. Nas cenas com Baccarin, há conforto e dependência. São relações diferentes, e Floyd calibra isso com precisão, que não deveria ser possível para alguém tão jovem. De momento específico, numa das paradas durante a fuga, em que John está tentando se conectar com Nathan de jeito que claramente não é natural para ele, tentando ser pai de uma forma que ele não praticou o suficiente. E Nathan, com a honestidade brutal que suas crianças têm, pergunta diretamente se John vai embora de novo. A pergunta fica no ar. John não responde de imediato. E Floyd sustenta o silêncio como uma expressão que mistura esperança e antecipação de decepção de uma forma que te parte ao meio. Lewis Garrity. A despedida que define o filme Scott Glenn tem relativamente pouco tempo de tela em destruir-se ao final. Mas Lewis é o personagem que o filme usa como âncora moral. Lewis é da geração que construiu as coisas com as próprias mãos. A fazenda de herança de décadas de trabalho. Ele tem aquele tipo de self-sufficiency americana que virou quase clichê cultural, o homem do interior como guerreador, com estoques, com armas, com a convicção de que se você preparou direto, sobrevive qualquer coisa. E então chega uma coisa que nenhuma preparação pode consertar. O que Glenn faz com Lewis é uma daquelas performances que ficam na memória não por sua extensão, mas por sua precisão. Mas Glenn a entrega como exatamente o oposto, como a última expressão de autonomia de homem que nunca deixou que nada externo definisse o que ele era. Tem uma linha que Lewis dispara John quieta, que é como descaso, alguma linha de quietera vai continuar, que sempre continuar e que alguém precisa estar aqui quando ela se recuperare. Dotoi é única vez no filme em que alguém expressa algo próximo de esperança sobre o mundo em si, não sobre a sobrevivência individual, e vem do personagem que escolheu não fugir. Dale e Judy, a humanidade em colapso tem rosto. David Denman e Hope Davis têm menos tempo de tela do que os personagens principais, mas Dale e Judy são talvez os personagens mais importantes do filme em termos de argumento temático, porque eles são completamente normais. Não há nada de monstruoso neles antes do colapso. Dale tem aquele jeito de homem bom, o tipo que ajuda o vizinho a carregar o sofá e parar o carro para deixar o pedestre passar. Judy é afetuosa, atenciosa. E em menos de 24 horas de apocalipse, eles estão se questionando adultos e planejando usar uma criança diabética como passaporte. Hope Davis em particular é fascinante de assistir nessas porque ela nunca joga. Jode como vila. E ela joga como uma mulher apavorada fazendo coisas terríveis com a convicção de que não tem outra escolha. Há momentos em que você sente empatia por ela, e exatamente esse desconforto que o filme, quer que você filho do que John e Allison poderiam ter se tornado,
Com circunstâncias ligeiramente diferentes, se não tivessem sido selecionados, se Nathan não tivesse a pulseira, a família Garrity poderia ter chegado ao mesmo lugar moral. E o filme sabe disso, e quer que você saiba também. Continue Part 7, Jornada de Prodo. Agora, a gente entra no território que eu pessoalmente acho mais fascinante em qualquer análise de filme, o que aconteceu antes da câmera ligar. Porque a destruição final tem uma história de bastidores que é quase tão dramática quanto o próprio filme. Mudanças de direção de última hora, escolhas de produção, radica-se que quase ninguém tentaria como um orçamento de esse tamanho e uma abordagem de set que explica muito do porquê o resultado final parece tão diferente do que você espera do gênero. Vamos do começo. Maio de 2018. O projeto que quase foi outro, a história de destruição final começa com um roteiro. Chris Parling, o cara de Enterrado Vivo, escreve um thriller sobre uma família tentando sobreviver ao apocalipse cometário, e esse roteiro chegou em Hollywood com força suficiente para atrair nomes grandes imediatamente. Em maio de 2018, o anúncio foi feito, Chris Evans, no papel principal em Neil Blomkamp na direção. Para qualquer fã de ficção científica, essa combinação soava extraordinária. Blomkamp tinha revolucionado o gênero com Distrito 9 em 2009, tinha entregue Elysium em 2013, que apesar de dividir opiniões era visualmente inventivo, e tinha uma visão muito específica de como retratar catástrofes sociais. Evans, no auge da carreira pós, Vingadores traria audiência e credibilidade dramática ao mesmo tempo. Seria um filme completamente diferente do que Destruição Final se tornou. Com Blomkamp, provavelmente seria mais político, mais estilizado, com aquela estética de ficção científica imersiva que é a assinatura dele. Com Evans, o protagonista teria uma gravidade diferente. Evans tem uma presença mais clássica de herói, mais calculada. Não vai acontecer. Fevereiro de 2019. A troca que define tudo 9 meses depois do anúncio inicial. A notícia chegou. Blomkamp estava fora. E na mesma semana, Evans também saiu do projeto. As razões oficiais nunca foram completamente esclarecidas. Mas esses desligamentos em fase de pré-produção geralmente seguem um padrão. Diferenças criativas que parecem administráveis. No papel mas que ficam insustentáveis quando você começa a detalhar como cada cena vai ser feita. Blomkamp tem uma visão muito autoral, muito específica. Produtores têm expectativas sobre orçamento, sobre tom, sobre do final. Às vezes, esses dois mundos não se encontram. O que é certo é que a saída de Blomkamp e Evans abriu espaço para a combinação que o filme precisava. Isso muda o tipo de comprometimento que o motor traz para o set. As decisões mais de pré-produção que definiram o filme, com Awa no comando e Butler como parceiro criativo, as decisões de pré-produção foram tomadas como uma filosofia clara, máximo realismo, mínimo artificial. A decisão mais radical foi essa, sem estúdio, num filme com orçamento de $35 milhões, e equipe de produção decidiu filmar tudo em locações reais, rodovias reais, bairros residenciais reais, bases aéreas reais, sem sets construídos, sem fundo verde para as cenas de multidão, sem aquele artifício de Hollywood de fingir que um estúdio em Los Angeles e uma rodovia da Geórgia, doti essa escolha tem um custo, filmar em locações reais, e logisticamente mais complexo, menos controlável, mais caro por dia de filmagem do que trabalhar num estúdio com tudo sob controle. Mas o resultado na tela é inconfundível. O filme parece real de um jeito que você não consegue replicar artificialmente. Georgia, Illinois e Islândia, o mapa do filme. As filmagens começaram em maio-junho de 2019, com a Geórgia como base principal de operações da TUI Atlanta e Conyers. Na Geórgia, fornecerão a maior parte dos cenários suburbanos americanos, os bairros residenciais, as estradas, os postos de gasolina. E a escolha da Geórgia não é aleatória. O Estado tem dos maiores incentivos fiscais para produções cinematográficas nos Estados Unidos e tem uma variedade de paisagens que permite simular diferentes regiões do país com relativa facilidade. Daru
A base aérea de Robbins, no condado de Houston, Georgia, foi usada para as sequências da base militar de evacuação. E aqui está uma informação que muda completamente como você assiste àquela cena. A produção trouxe literalmente milhares de figurantes para a base, filmando em pistas de C-33, com aeronaves militares reis ao fundo, Vincana escaladiço, milhares de pessoas numa base. Era ele criando uma multidão de evacuação real, não é CGI. Não é efeito especial. São humanos reis num espaço real. E isso explica porque aquela cena tem um peso que tantas cenas similares de outros filmes não têm. Chicago entrou como locação adicional para algumas sequências de estrada. E a Islândia, não a Groenlândia, a Islândia, foi usada para todas as cenas ambientadas na Groenlândia. Geograficamente faz sentido. A Islândia tem a paisagem ártica necessária, a infraestrutura de produção, e o acesso logístico que a Groenlândia real não ofereceria. A cachoeira de Skagafos, na Islândia, aparece nas cenas finais do bunker. Uma decisão de direção que Butler não sabia aqui está, uma informação de bastidores que muda como você interpreta as cenas de separação do casal. O tomou uma decisão deliberada de não contar para Gerard Butler. E Morena Baccarin se os personagens deles iriam ou não se reencontrar, dati eles filmaram as cenas de separação sem saber o desfecho. Sem saber se John e Alison voltariam a estar no mesmo espaço. Isso é uma escolha de direção arriscada e incomum. Na maioria das produções, os atores têm um roteiro completo, sabemos o arco dos personagens, e usam esse conhecimento para calibrar a performance. Voki é diferente em cenas de separação sabendo que o personagem vai se reencontrar versus não sabendo. Uau queria a incerteza genuína. E conseguiu. Aquela qualidade desesperorial que Butler e Baccarin trazem para as cenas de separação tem uma fonte concreta. Eles realmente não sabiam que ia acontecer com os personagens deles. É o tipo de manipulação de set que só funciona com atores seguros, o suficiente para se jogar na incerteza sem ancora narrativa. E tanto Butler quanto Baccarin claramente estavam prontos para isso. A preparação de Butler Gerard Butler não chegou no set sem preparação. Ele passou semanas antes das filmagens treinando fisicamente, não com foco em musculatura ou em habilidades de combate, como seria típico para um papel de ação, mas com foco em perda de peso e em simulações de sobrevivência. Dotui, John Garrity é um engenheiro estrutural. Não é um soldado, não é um soldado, não é um soldado, não é um atleta. Butler precisava para ser um homem, comum que está sendo exigido além dos próprios limites. E isso significa parecer desgastado, fisicamente menor do que o habitual para ele. A preparação também inclui pesquisa sobre o que é ser engenheiro estrutural, como essas pessoas pensam, como analisam problemas, qual é o instinto profissional que um engenheiro traz para situações de crise. Esses detalhes raramente aparecem explicitamente no roteiro, mas informam a postura, os olhares, as microdecisões que Butler faz ao longo do filme, do orçamento e a arte de fazer parecer mais 35 milhões de dólares. No universo dos grandes filmes de Hollywood, isso é um orçamento pequeno para um thriller de catástrofe. 2012, o filme de Roland Emmerich de 2009, custou 200 milhões. Interstellar custou 165 milhões. Mesmo filmes de desastre de médio porte costumam ficar na faixa dos 80 e 100 milhões. Com 35 milhões, você precisa ser muito inteligente sobre onde coloca o dinheiro. A decisão de filmar em locações reais, que inicialmente parece mais cara, na verdade permite economizar em efeitos especiais. Se você está numa rodovia real, não precisa construir uma rodovia. Se está numa base aérea real, não precisa criar uma digitalmente. O orçamento vai para o que realmente precisa de efeitos, os impactos dos fragmentos, o céu alterado, as cidades destruídas que aparecem brevemente. E brevemente é a palavra-chave. Wack usa os efeitos com parcimônia exatamente porque o orçamento exige isso. E essa restrição de produção acaba reforçando a escolha criativa de mostrar menos. Bem dentro da pandemia, o que criou seus próprios desafios, já que equipes inteiras de efeitos visuais
E di Caio precisarão trabalhar remotamente do toio editor John Refoa, que tem histórico em filmes de Caio com alguma ambição com alguma ambatar. Por exemplo, trugo el senso de ritmo, irregular que discutimos no Caio de Dire Casau, a montagem final equilibra sequências longas e respiradas com cortes rápidos de tensão de uma forma que serve bem à história. A trilha sonora é de David Buckley, compositor que tem trabalhado principalmente em séries de televisão, The Good Wife, Person of Interest, mas que entrega aqui score que sabe o momento de aparecer e o momento de sumir. Não há aquela tendência de trilhas de filmes de ou de preencher cada momento com som. Há silêncios na trilha de Buckley, e esses silêncios são tão expressivos quanto as notas. Uma produção que não chegou às telas. E chegou diferente ao pleno. Original era estreia nos cinemas americanos, em junho de 2020. A pandemia acabou com esse plano completamente. Enquanto outros países foram reabrindo os cinemas aos poucos e recebendo o filme, Bélgica em julho, França em agosto, Brasil em novembro, os Estados Unidos ficaram esperando. No final, o lançamento americano foi digital. Em dezembro de 2020, daí de uma certa forma, a pandemia mudou para, sempre como destruição, final é lembrado. Filme sobre o colapso civilizacional assistido por miles de pessoas em casa enquanto o colapso civilizacional estava acontecendo do lado de fora. Essa coincidência de contexto é impossível de desfazer da experiência do filme. O que a produção fez, com todas as suas apostas arriscadas, todas as suas escolhas contra a corrente, chegou ao público exatamente no momento em que o público precisava desse tipo de história. Às vezes o cinema funciona assim. Certo, essa parte é para quem gosta de entender como os filmes são feitos de verdade, não só o que, mas o como. Um marcamento médio para o gênero, uma filosofia de produção que prefere o real ao artificial, e um tema que exige mostrar o fim do mundo de forma crível. Essas tendências produzem soluções técnicas específicas que vale examinar. Cinematografia, Jonathan Sela e câmera que não descansa. O diretor de fotografia, Jonathan Sela tem uma carreira que transita entre filmes de ação e thrillers. Trabalhou em John Wick e Max Steel antes de destruição final. Mas a abordagem visual que ele traz aqui é diferente do estilo hiperestilizado de John Wick. Não no sentido de câmera agitada, cheia manciosa que muitos filmes de ação usam para simular urgência. É movimento diferente, acompanhamento constante, quase como câmera documentária, que segue os personagens de perto sem nunca se distanciar o suficiente para dar conforto visual. Essa escolha tem efeito preciso, que nunca se sente seguro enquanto assiste. Em filmes onde a câmera está sempre estabilizada, sempre em planos convencionais, há uma sensação implícita de ordem. O mundo do filme tem estrutura, tem regras visuais. Em destruição final, a mobilidade constante da câmera comunica que as regras foram suspensas dario. Os planos abertos, quando o filme os usa, são reservados para momentos específicos de escala e fila na base aérea, e estrada deserta ou céu alterado. Há também uma preferência clara por luz natural ou por luz que imita natural. As cenas internas têm aquela qualidade levemente subexposta de ambientes iluminados por janelas em vez de equipamento de estúdio. Isso contribui para o realismo da paleta geral. O filme parece gravado no mundo real porque literalmente parece iluminado pelo mundo real. E escolha das lentes. Detalhe técnico que raramente é discutido fora de círculos de cinematografia, mas que tem impacto enorme na experiência do espectador. É escolha de lentes. Destruição final usa principalmente lentes de distância focal média a curta, algo na faixa de 35mm e 50mm. Essas são as lentes mais próximas da percepção do olho humano. Não há o exagero de perspectiva das lentes grande-angulares, que tornam os espaços mais dramáticos, mas também mais artificiais. Não há a compressão das lentes telefoto, que achatam o espaço e criam aquela estética de thriller que muitos filmes usam. O resultado é que tudo no frame parece a distância que você esperaria ver na vida real. Os rostos parecem rostos humanos,
não rostos cinematograficamente idealizados. Os espaços têm a proporção de espaços que você conhece. Isso parece simples, mas é uma escolha ativa e deliberada que serve diretamente à sensação de que o que você está vendo poderia estar acontecendo na rua onde você mora. Efeitos visuais, parcimônia como estratégia. E supervisão de efeitos visuais ficou com Matt Sloan, que tem histórico de trabalho em produções de medio orçamento. E a abordagem geral é exatamente o que você esperaria de orçamento de 35 milhões, menos CGI, mais práticos, e quando tem CGI, usam de conta. Dote os impactos dos fragmentos do cometa, as explosões na distância, o clarão que destrói Tampa Bay, e onda de choque são a combinação de efeitos práticos não sed como extensões digitais em pós-produção. A onda de choque no posto de gasolina, por exemplo, foi filmada com vento físico e detritos reais, com uma explosão distante adicionada de Shunade, depois da TEI, e distinção entre o que é real e o que é digital é quase impossível de fazer enquanto assiste, e esse é o objetivo. Quando você começa a pensar em seu efeito especial, o filme perde. Sloan e a equipe trabalharam para que os efeitos fossem transparentes. Os fragmentos no CU, e aquelas trilhas brilhantes que aparecem ao longo do filme são efeitos relativamente simples, mas usados com disciplina. Aparecem em momentos específicos, permanecem em quadro tempo suficiente para registrar e desaparecem antes de virar em papéis de parede, mas é dos mais eficazes porque o contexto em que aparece, silêncio, personagens exaustos olhando pela janela, sem trilha sonora, amplifica o impacto emocional de uma imagem que em outro contexto seria apenas bonita. Design de produção. O mundo em colapso controlado. Andrew Menzies é o designer de produção de destruição final. É o trabalho dele talvez o mais invisível do filme, o que significa que está perfeitamente feito. Doto é design de produção de filme de desastre tem desafio específico, o que precisa mostrar o mundo em colapso progressivo sem que pareça. Que a produção constrói cenário de colapso. A degradação precisa parecer orgânica, acidental, real. Menzies resolveu isso de uma forma elegante. Em vez de construir destruição em larga escala, ele construiu os fragmentos dela. Uma janela quebrada aqui. Carro abandonado no meio da estrada ali. Uma loja com a porta aberta e as prateleiras vazias, além de cada locação até nível de degradação calibrado para onde está. No começo, quando o mundo está apenas começando a perceber o que está acontecendo, as locações são quase normais. Pequenos detalhes fora do lugar que o espectador processa inconscientemente. Conforme o filme avança, a degradação aumenta gradualmente. Não em grandes saltos dramáticos, mas em progressão que parece natural. O bunker na Groenlândia, tecnicamente as locoses na Islândia, recebeu tratamento diferente. Aqui Menzies trabalhou em criar a sensação de espaço construído às pressas com recursos militares, funcional mas sem conforto, corredores de concreto, luz fria, equipamento empilhado sem organização estética. Lugar feito para sobrevivência, não para viver do zoom. É dimensão que o filme usa melhor. O design de som de destruição final é, na minha opinião, o elemento técnico mais subestimado do filme. E ele entende algo fundamental sobre como o som funciona. Em filmes de terror e tensão, o silêncio é instrumento dati. Há momentos em destruição final onde o som ambiente são completamente. Não diminui som. E então som específico entra, isolado, sem o contexto de outros sons ao redor. O momento mais eficaz disso é quando o primeiro fragmento atinge Tampa Bay. A cena está num nível de som normal, conversa, rádio no carro, o ruído de uma cidade funcionando, e então há segundo de silêncio absoluto antes o clarão no horizonte. Esse segundo é mais aterrorizante do que a explosão em si, porque o cérebro interpreta o silêncio repentino como sinal de algo errado em nível instintivo. O som da onda de choque foi construído em camadas, frequências baixas, que você sente no peito antes de ouvir nos ouvidos, sobrepostas como o som físico de estruturas e vidros cedendo. Mas se a equipe pesquisaram gravações de ondas de choque reis de explosões militares para construir a textura sonora,
E vio o impacto no bunker, que discutimos na análise de direção como uma das escolhas visuais mais corajosas do filme, funciona principalmente pelo som. Sem a camada sonora que mais se construiu, a cena seria apenas personagens numa sala escura. Com ela, você sente o impacto de um objeto de escala astronômica atingindo o planeta. Sua poltrona vibra, ou pelo menos parece que vibra. Trilha sonora. David Buckley e os espaços entre as notas já mencionei. David Buckley nasce só de produção, mas vale entrar em mais detalhes aqui. Buckley compôs principalmente para televisão antes de destruição final, e essa experiência televisiva é visível, no sentido positivo. Televisão de qualidade treina compositores a pontuar em emojis como economia, porque o espaço narrativo é mais comprimido e trilha não pode competir com o diálogo. Em destreza final, Buckley usa cordas como espinha dorsal do score, com percussão pontual em momentos de tensão. Mas o que define o trabalho aqui é a disciplina de saber quando não escrever nada, do compor como um compositor como Hans Zimmer, cuja abordagem é de saturação única, onde a trilha preenche todos os espaços e sinaliza emocionalmente cada momento para o espectador. E uma abordagem válida, mas cria uma dependência. O espectador precisa da trilha para saber o que sente. Buckley confia que os personagens, o roteiro e a direção geral, e emoção, e a trilha só precisa amplificar quando necessário. As cenas mais emocionais de Destruição Final e despedida de Louis, e visão dos impactos do avião, e reunificação da família, tem trilha mínima ou ausente. Isso respeita o espectador de uma forma que muito cinema contemporâneo não respeita. Figurino, invisibilidade e degradação o figurino, desenhado por Simonetta Mariano, segue a mesma filosofia de invisibilidade que permeia toda a linguagem visual do filme e John Garrett começa o filme em lupas de churrasco de fim de semana, jeans, camiseta casual, jaqueta leve. Nada que chame atenção. E ao longo do filme, essas roupas vão acumulando sujeira, rasgos, danos. Não de forma exagerada ou dramática, mas organicamente. É a acumulação de uma fuga que dura dias sem pausa para trocar de roupa. Isso parece detalhe pequeno, mas é na verdade um recurso narrativo. O estado das roupas funciona como marcador de tempo e de custo físico da jornada. Quando John e Allison finalmente se reencontram, você pode ler nas roupas de ambos o quanto cada passou, e eles passaram por coisas diferentes, em contextos diferentes, e isso aparece na textura e no dano do figurino de cada Essa é a parte que eu gosto de escrever, porque tem uma camada de todo o filme que não aparece na tela, que não está nos créditos, que raramente chega nas reportagens principais, e que às vezes explica mais sobre o que o filme e do que qualquer análise formal consegue. Destruição final tem uma coleção de histórias de bastidores que o vão fazer vou querer, ou vão mudar completamente como vou que ver certas cenas, quando assistir de novo. Provavelmente os dois. Vamos nessa. O ator que quase foi o herói do Apocalipse, já mencionamos isso, mas vale aprofundar. Chris Evans foi o primeiro nome escolhido para. John Garrett deveria pensar na diferença que isso faria na experiência de assistir ao filme. Evans carrega uma presença de herói clássico que é quase impossível de ignorar. Mesmo em projetos fora do universo, Marvel, Snowpiercer, Knives Out, você nunca esquece completamente que aquele cara pode segurar um escudo e parar helicóptero como braço. Há uma competência implícita no rosto dele que o torna difícil de escalar como homem comum. Gerard Butler, curiosamente, tem o oposto. Apesar da carreira de Acaro, Butler tem uma qualidade física que transmite vulnerabilidade de uma forma que Evans raramente consegue. Butler parece que pode ser machucado de verdade. Parece que pode falhar. E Destruição Final precisava exatamente de um protagonista que parecesse capaz de falhar, porque o filme inteiro é sobre a experiência de homem que já falhar de novo. A troca foi uma feliz coincidência criativa nascida de circunstâncias imprevistas. O que David Damon fez para o papel de Dale. David Damon, mais conhecido como Ryan de The Office, tem uma reputação de ator cômico que trabalhou contra ele durante o processo de casting de Destruição Final. E que acabou sendo exatamente o que fez Dale funcionar.
Denman falou em entrevista sobre a preparação para o papel. Ele deliberadamente não quis construir, dale como uma pessoa má, nem uma pesquisa sobre psicologia de criminosos, nem uma tentativa de encontrar a escuridão do personagem. Em vez disso, ele foi na direção oposta, construiu dale como o vizinho mais simpático possível, o homem que você definitivamente convidaria para churrasco, o tipo de pessoa que ajuda estranhos no supermercado do Dari. Se dele parecer vagamente suspeito desde o começo, o espectador não cai. Se dele parecer genuinamente bom, a virada choca de verdade. E choca, porque Denman fez tão bem o trabalho de construir homem adorável que quando esse homem revela o que está disposto a fazer, a dissonância é física. Assim que Hope Davis improvisou Hope Davis, que interpreta Judy, a esposa de Dale, tem momento específico no filme que não estava no roteiro original do Tainte. Durante a cena em que Dale e Judy estão sozinhos depois de reter John, Judy expressa conflito interno brevemente. Não de forma explícita ou dramática, mas no molhar num gesto leve na diricaude, John antes de sair do quadro. Davis improvisou isso. Wow viu no monitor, gostou, manteve. E uma adição pequena mas que complexifica, Judy de forma significativa. Sem aquele momento, ela poderia ser lida como cúmplice em conflito, apenas segue de lhe sem questionar. Com aquele olhar a uma humanidade perturbadora, ela sabe que o que está fazendo é errado. E esse gap entre saber e fazer é onde a coisa fica realmente sombria. Gerard Butler é a cena da garagem. A cena em que John escapa da garagem de Dale é fisicamente complicada. Envolve contenso, esforço físico real, improvisação no espaço pequeno. Butler fez essa cena sem duble, não por bravata de ator de ação ele tem histórico disso. Ele tem histórico disso, mas não era essa a motivação aqui. Foi uma decisão de Butler e Wow juntos. A cena precisava parecer que homem como estava tentando escapar de espaço confinado usando apenas o que tinha disponível. Se duble entra, mesmo que tecnicamente imperceptível para a maioria dos espectadores, muda a qualidade física da cena. É contuso que Butler mostra no rosto de John depois da cena da garagem. Maquiagem, claro. Mas a exaustão física que aparece na postura, no jeito de se mover, essa é real. Eles filmaram uma sequência em múltiplos takes, várias horas, e Butler foi guardando o cansaço acumulado, em vez de resetar entre takes. O figurante que virou cena importante aqui está uma das histórias de set mais interessantes de restituição final. Durante as filmagens na base aérea de Robbins com os milhares de figurantes, houve momento não planejado que Wah decidiu capturar de dos figurantes, uma mulher mais velha, não ator profissional, estava aguardando instruir-se de posição quando começou a correr espontaneamente. Porque o ambiente, os aviões militares, a multidão densa, os atores principais passando com urgência, e tive algo genuíno nela. Ela entrou no estado emocional da cena sem ser instruída. Você pode não identificar exatamente qual figurante é, mas há rosto na multidão da base aérea que está como uma expressão de desespero que parece diferente de qualquer performance, porque é dos momentos mais humanos do filme e aconteceu por acidente. Mas a forma como o personagem lida com a condição no filme é tão específica. É precisa que parece que sim. A produção contratou consultores médicos especializados em diabetes tipo 1 pediátrica para trabalhar com a equipe de roteiro e com Floyd. Cada cena envolvendo o condicaso de Nathan foi revisada medicamente. Os sintomas de hipoglicemia que ele demonstra, a forma como Alison administra a insulina, a urgência específica versus a urgência genérica de uma criança doente. Mas além dos consultores, Wah foi mais longe. Ele organizou encontros de Floyd com crianças que têm diabetes tipo 1. Não para que Floyd estudasse essas crianças de forma fria e clínica, mas para que ele passasse temporal com elas, entende-se como a condição é normalizada. No cotidiano delas não uma tragédia constante, mas uma questão permanente que faz parte da vida. Isso explica uma coisa específica na performance de Floyd que é difícil de articular mais que o que sente. Nathan não se comporta como uma criança que está sofrendo por ter diabetes.
Ele se comporta como uma criança que tem diabetes e que vive sua vida. A diferença é sutil e absolutamente crucial para que o personagem funcione sem virar objeto de pena. A Islândia que fingiu ser Groenlândia, os filmagens na Islândia produziram algo mais das histórias mais interessantes de toda a produção. A equipe passou semanas em Reykjavik e arredorante. As filmagens eram de menos 14 graus Celsius em alguns dias. Butler, Bakarin e Floyd fizeram boa parte das cenas externas no frio real. Não é um estúdio com vento artificial do dote tem uma cena específica, onde a família está caminhando em direita e a entrada do bunker sob um seio cinza e vento forte, e expressa a física dos autores nesta cena. O encolhimento, a forma de proteger o rosto do vento, a rigidez dos movimentos não é tuassa, e genuinamente três pessoas num frio absurdo tentando chegar e o interior o mais rápido possível do tua. Wa falou sobre isso em entrevistas. Ele deliberadamente não deu casacos extras no intervalo entre takes nessa sequência, porque queria que o desconforto físico fosse constante e visível. Butler reclamou. Bakarin reclamou mais. Floyd, como a pragmaticidade das crianças, provavelmente reclamou mais que os dois juntos. O resultado na tela valeu a reclamação coletiva. O Mr. Egg que quase ninguém percebe, destruição final tempelo, menos o Mr. Egg interno que conecta. O filme o background, professional de como ex-double. Em uma das cenas de estrada, num segundo plano que dura menos de 3 segundos, há um carro abandonado com um adesivo de uma produtora de stunts americana no para-choque. É uma homenagem de Wow a sua própria origem, um piscar de olho invisível para a maioria das pessoas, mas completamente intencional. Doutor Isevô que assistir de novo sabendo disso, vai parar nesse plano e vai sorrir. O que o roteiro original tinha o filme, Final Now tem Chris Sparling. Escreveu várias versões do roteiro de destruição final entre 2018 e o início das filmagens em 2019. Algumas cenas que existiam em versões anteriores do roteiro foram cortadas antes ou durante a produção. Uma delas, que chegou a ser parcialmente filmada, envolvia uma sequência mais longa na fazenda de Louise, onde ele conta a história de como a fazenda foi construída. Essencialmente um monólogo sobre continuidade, sobre o que permanece pois que as pessoas vão. Dorota estava o ritmo, no momento errado. Mas Scott Glenn filmou partes dela, e Butler mencionou em entrevistas que foi uma das cenas mais emocionalmente difíceis de fazer, porque Luis estava essencialmente explicando por que não ia ao bunker antes de John entender completamente o que estava sendo dito. E a ausência dessa cena na versão final é uma perda legítima. Mas a decisão de cortá-la foi correta. O arco de Luis funciona melhor, como aconteceu que o filme escolheu. Uma conexão com enterrado vivo que Sparling colocou de propósito. Chris Sparling, o roteirista, admitiu numa entrevista que há uma conexão temática deliberada entre destruição final e enterrado vivo. O filme de 2010 que o tornou conhecido em enterrado vivo, homem enterrado vivo ou mente enterrado numa caixa, tentando se comunicar com o mundo exterior para ser resgatado. Em destruição final, no final, a família está num bunker subterrâneo, esperando poder se comunicar com o mundo exterior para saber se pode ser. É o mesmo medo invertido, não o medo de ser enterrado vivo, mas o medo de que o mundo acima de você desapareça enquanto você está embaixo. Sparling disse que não planejou isso conscientemente no início, foi um padrão que reconheceu na revisão do roteiro e que decidiu amplificar em vez de suavizar. A transmissão de rádio no final, vozes humanas chegando de fora do bunker e a resolução desse medo de uma forma que enterrado vivo nunca pode oferecer. O fato que recontextualiza o lançamento a que está o dado que fecha essa secao de bastidores de uma forma que eu acho particularmente poderosa. Destruição final terminou de ser filmado em julho de 2019. A pós-produção foi concluída no início de 2020. O filme estava tecnicamente pronto para lançamento em fevereiro de 2020, antes de qualquer declaração oficial de pandemia global.UN. Isso significa que Chris Sparling escreveu um roteiro sobre colapso de sistemas, sobre governos tentando gerir crises de escala civilizacional com recursos insuficientes,
sobre pessoas normais sendo deixadas para trás por estruturas que não foram criadas para todos, e fez isso 2 anos antes de vermos exatamente isso acontecer no mundo real. Não é profecia. Sparling não adivinhou a Covid, mas ele entendeu algo sobre como sistemas humanos funcionam sob pressão extrema, e isso é temporal o suficiente para que o filme, isso seja qual for o apocalipse específico que está acontecendo quando você assiste. Essa universalidade não foi acidental, foi o objetivo desde a primeira versão do roteiro. E é o que separa destruição, final dos filmes de desastre que são apenas entretenimento de único uso. Números, críticas, releases, prêmios. Essa é a parte em que a gente sai da análise subjetiva e entra no registro histórico. O que o mundo disse sobre destruição final quando ele aparece e o que ficou depois. E uma história interessante, porque o filme teve percurso de recepção bastante incomum, fragmentado por países, espalhado por meses, distorcido por uma pandemia, e no final muito mais bem sucedido do que qualquer expectativa razoável justificaria. O lançamento em pedaços, e o que a França fez. Já falamos sobre o calvário do lançamento, mas agora a gente coloca números nisso. Destruição final estreou na Bélgica em 29 de julho de 2020, com $73,000 de abertura. Número modesto, mas lembre que os cinemas belgas ainda operavam com restrições de Covid. E França veio em seguida, em fim de agosto de 2020, e foi onde a primeira surpresa aconteceu. O mercado francês, historicamente receptivo, e filmes de ação americanos com alguma substância emocional, e braço destruição, final com entusiasmo, que ninguém antecipava. O total francês chegou a $406,000, o maior mercado europeu individual do filme é número expressivo considerando que os cinemas funcionavam com capacidade reduzida e a Alemanha chegou em outubro e arrecadou quase $3,000. A Espanha, totalia, $17,000. Itália, $17,000. O filme foi correndo público país por país, mercado por mercado, criando uma base de fãs orgânica que crescia sem o impulso de uma estreia global coordenada, da Rússia e países da CIA, $202,000, Hong Kong, $978,000, Nova Zelândia, $91,000, Vietnam, $866,000. Mercados onde filmes americanos de medio orçamento raramente fazem barulho estavam respondendo ao filme com entusiasmo desproporcional à sua presença de marketing da os Estados Unidos, o mercado que virou digital nos Estados Unidos. O lançamento de dezembro de 2020 em vídeo on demand foi caso de teste involuntário para o modelo de distribuição digital Pro. Sem números de bilheteria doméstica para registrar, o sucesso americano foi medido de outras formas. Destruição final ficou por várias semanas como o título mais alugado e comprado digitalmente nas principais plataformas VOD americanas. Número exato difícil de apurar porque as plataformas VOD raramente divulgam dados como a transparência do box office, mas os indicadores indiretos foram consistentemente positivos da TM Home Video físico, DVD e Blu-ray. O filme arrecadou mais de $10,000 apenas na América do Norte. Para filme que não teve lançamento teatral doméstico expressivo, esse número fala por si. O total global é o que significa. O total mundial de bilheteria de destruição final foi de aproximadamente $52,000, dote com orçamento de $35,000. Isso coloca o filme num lucro respeitável quando você adiciona os números de home video ediciona. A regra geral de Hollywood é que filme precisa arrecadar a 2 vezes e meia o orçamento em bilheteria global para ser considerado rentável depois dos custos de P&E, publicidade e distribuição. Destruição final ficou numa zona cinza com os números de cinema puro. Mas o desempenho digital subsequente transforma o projeto num sucesso financeiro claro para STX Entertainment ou TOTIE, e aqui entra uma comparação que contextualiza bem Destruição final 2. Migration, o sequel lançado em janeiro de 2026, teve desempenho muito mais fraco em cinema, apenas $23,000 mundialmente contra orçamento estimado em $90,000, quase $40,000 abaixo do original em termos absolutos, com custo muito maior. O contraste é revelador, o original fez muito com pouco.
E sequência fez pouco com muito. Isso diz algo sobre o que torna Destruição Final Special que vai além dos números. O que a crítica disse, o consenso divido, no Rotten Tomatoes, Destruição Final terminou com 77% de aprovação dos críticos do T70. E 77% é número confortável. Não é o território de obra-prima, acima de 90, mas é uma recomendação clara. E para filme de desastre com orçamento medio estrelado por Gerard Butler, que a crítica americana historicamente não trata com muita gentileza, 77% é uma conquista genuína. O consenso da crítica no arte capturou bem o que a maioria das resenhas dizia, que o filme se destacava no gênero por sua abordagem humana e contida, que Butler entregava uma das melhores performances da carreira e que a história funcionava porque colocava a família no centro em vez do espetáculo. As críticas negativas geralmente apontavam para inconsistências de CGI em alguns momentos e para a sensação de que o terceiro ato ficava ligeiramente convencional depois de primeiro e segundo ato muito fortes. A audiência no Rotten Tomatoes deu 63%, pouco abaixo dos críticos, mas ainda positivo. E o índice no IMDb ficou em torno de 6, 9, 9, 10 com volumes expressivos de votos, número que reflete polarização natura de qualquer filme que recusa dar ao público o que o gênero normalmente entrega. As resenhas que capturam o filme, alguns críticos foram além do exercício padrão de resenha escreveram sobre Destruição Final como uma atenção que o filme merecia. A linha que aparece repetidamente nas melhores cerezas é variação de uma mesma observação, que o filme é notável justamente pelo que não é. Não é espetacular, não é grandioso, não dá resolução satisfatória, não tem um herói que salva o dia. E essas ausências, em vez de serem fraquezas, são exatamente o que fazem o filme funcionar. RogerEbert.com HNEC, o site que continua publicando depois da morte do crítico, com colaboradores que mantêm sua tradição de 4 estrelas de 4 chamou o filme de dos melhores filmes de desastre em anos, citando especificamente a forma como o roteiro de Sparling usa a catástrofe como contexto para examinar o que as pessoas fazem quando os sistemas falham. Críticos europeus, especialmente franceses, a tradição de cinema de autor nesses mercados cria uma audiência mais receptiva a filmes de gênero que têm ambições além do entretenimento puro. Sem prêmios e porque isso importa, Destruição Final não recebeu indicações e prêmios maiores. Sem Oscar, sem Globo de Ouro, sem BAFTA. E isso não é surpresa. Não porque o filme não merece reconhecimento, mas porque a temporada de prêmios de 2020 foi a mais estranha da história recente de Hollywood, com Covid distorcendo lançamentos, datas de campanhas de award season. Filmes que normalmente seriam competidores viáveis desaparecerão no ruído de uma indústria em colapso logístico. Mas há outro fator. Destruição Final não tem o tipo de performance chamativa que a Academy recompensa. Butler não tem discurso dramático de 5 minutos que se transforma em clipe de YouTube para a campanha de Oscar. Bakary não tem o breakdown emocional que se torna o vocabulário das indicações. O filme inteiro opera em contenção, e contenção raramente ganha prêmios. O impacto cultural, o filme que a pandemia amplificou o dado mais interessante de recepção de Destruição Final não está nos números de bilheteria nem nas pontuações do Rotten Tomatoes. Está no timing. O filme chegou ao streaming americano em dezembro de 2020, 9 meses depois de o mundo ter entrado em lockdown, quando a pandemia ainda estava em pico, quando havia distribuição de vacinas começando, mas nenhuma certeza sobre quando a normalidade voltaria. E pessoas que estavam em casa com medo, incertas sobre o futuro, assistirão filme sobre pessoas em casa com medo, incertas sobre o futuro. A ressonância foi inevitável do Twitter, em fóruns online, no Reddit, no Twitter da época, as conversas sobre Destruição Final durante o inverno de 2020 estavam carregadas de algo que não é comum em discussões de filmes de desastre identificação real. Pessoas dizendo que certas cenas as fizeram correr não pela ficção, mas pelo que a ficção refletia.
Escena da baseria onde famílias são baradas porque não se encaixam nos critérios do sistema. Gero conversa longa sobre hospitais lotados, sobre quem recebia cuidado e quem não recebia, sobre estriagens impossíveis que médicos estavam fazendo em UTIs sobrecarregadas. Nenhum filme de desastre de Independence Day e 2012 gerou esse tipo de conversa, porque nenhum deles estava falando sobre o que destruição final estava falando. E sequência e o que ela revela sobre o legado do original Destruição Final 2. Migration foi lançado em janeiro de 2026 como um orçamento de $90 mil, mais que o dobro do original, e uma ambição declarada de expandir a escala da história para além da família. Garantido isso resultado foi, nos números e na recepção, uma decepção relativa. 58% no Rotten Tomatoes para críticos, 67% para audiencia verificada. Box Office Mundial de 2035 milhas contra orçamento de 90. Shortfall expressivo. O consenso da crítica para a sequência é sintomático. Conclui com menos impacto do que os momentos explosivos do antecessor, mas a presença confiável de Gerard Butler torna a sequência razoavelmente envolvente. Destraduza isso, a sequência tem mais recursos, mais escala, mais espetáculo e funciona menos bem. Porque ao tentar expandir o que o original fazia de forma contida, a produção inadvertidamente revelou que a contenção era o ingrediente mais valioso. Mais dinheiro, mais distribuição, mais CGI e menos impacto. E a confirmação retroativa de que o original acertou. E essa confirmação, paradoxalmente, chegou através do fracasso relativo do que veio depois. 11 partes, 22.000 palavras, um filme de 2020 sobre o fim do mundo que foi lançado durante o fim do mundo. Faz sentido que essa analista a essa escala, porque Destruição Final, o último refúgio, é desses filmes que parece menor do que é na primeira vez que você vê e vai crescendo dentro de você quanto mais tempo passa. Antes de fechar esse roteiro, quero fazer algo diferente do que fiz nas 10 partes anteriores. Quero parar de analisar e começar a refletir, porque há uma diferença entre entender um filme intelectualmente e entender porque ele importa de um jeito mais pessoal. E para esse filme específico, eu acho que a segunda forma de entender é a mais importante. O que o cinema de desastre foi, e o que esse filme fez com isso durante décadas. O cinema de desastre serviu. Cidades famosas explodem, Paris, Nova York, Los Angeles. E você sente aquela mistura estranha de terror e excitação porque sabe, no fundo, que é ficção, que é entretenimento, que quando o herói erguer o escudo ou apertar o botão correto, tudo vai estar bem. Destruição final recusa esse contrato. Não de forma hostil, não de forma hostil, não de forma arrogante, mas com a tranquilidade de um filme que sabe o que quer ser. O mundo não vai estar bem. As cidades não vão ser reconstruídas antes dos créditos. O herói não vai salvar nada além da própria família. E mesmo assim, especialmente por isso, o filme funciona. O que isso diz sobre nós como audiência, como sociedade, como pessoas que escolheram assistir esse filme num determinado momento da história. Diz que talvez tenhamos ficado cansados de fixeres que nos prometem resolução, que talvez depois de anos de incerteza coletiva, e catarse que precisamos não seja a de ver tudo consertado, mas a de ver alguém sobreviver ao incerto com dignidade. A família como unidade de resistência há um argumento conservador fácil de fazer sobre destruição. Final o filme, como celebração dos valores da família núclea, do instinto de proteção paterno, da casa como fortaleza contra o caos. E esse argumento não está completamente errado, mas está incompleto. O que o filme celebra não é a família como instituição abstrata. É a escolha de permanecer comprometido com pessoas específicas numa era em que tudo empurra na direção do abandono. John e Allison não são um casal feliz no começo do filme. São dois adultos que falharam um como outro e que estão vivendo as consequências dessas falhas. A família Garrity não é um ícone de família perfeita, é uma família como a maioria das famílias reais, com rachaduras e histórias não resolvidas e amor que coexiste com ressentimento. E essa família sobrevive. Não porque seja perfeita, mas porque escolhe ativamente não abandonar.
John volta para Alison e Nathan now porque seja o herói certo. Ele é homem falho que errou. Ele volta porque decidiu que o erro maior seria não tentar dar essa é uma mensagem que resiste ao tempo porque é universalmente humana. Não importa se você tem uma família nuclear, uma família redefinida, amigos que são família. A ideia de que o compromisso de permanecer presente com quem você ama é ato de resistência contra a força dissolvente do caos é algo que ressoa além de qualquer estrutura específica. O que a pandemia fez com esse filme? E o que o filme fez com a pandemia? 2020 foi o ano em que muitas fichas perderam o emprego. Quando a realidade ficou mais absurda, mais aterrorizante e mais incerta do que qualquer roteirista teria coragem de propor, muita ficção especulativa simplesmente parou de funcionar como válvula de escape. Você não consegue escapar para uma distopia quando está vivendo numa. Destruição final foi uma das raras exceções. E Arasawa, acredito, é que o filme nunca prometeu escapismo. Ele prometeu companhia. Assistir filme sobre o fim do mundo enquanto o mundo estava sendo sacudido não aliviou nada. Não era para aliviar. Era para dizer isso que você está sentindo, esse medo específico de que os sistemas que deveriam proteger você vão falhar. No momento em que você mais precisa, essa sensação de que as regras do jogo mudam se avisou, você não está sozinho nisso. Essa função, não de escapismo, mas de validação, é uma das funções mais antigas do storytelling e destruição final, e é seu no momento exato em que era necessária. Essa coincidência de timing now vai se repetir exatamente. Mas a capacidade do filme de cumprir essa função não depende de uma pandemia específica. Depende da permanência do medo de colapso, e esse medo não vai a lugar nenhum tão cedo. Rick Roman o que esse filme fez pela carreira dele depois de destruição final, Rick Roman não se tornou o diretor mais falado de Hollywood. Não ganhou Oscar, não foi escalado para franquias bilionárias, não virou nome de marquise, mas algo mudou. A forma como diretores, como eles são percebidos pela indústria, tem uma relação direta com filmes que funcionam acima das expectativas. Destruição final funcionou muito acima das expectativas do desempenho fraco. Foi feita com ele no comando, o que indica que os produtores confiam na relação criativa entre o que esse universo. Se haverá terceiro filme, e se a série vai encontrar de volta a fórmula que tornou o original special, é uma questão aberta, dado que é certo é que provou algo com destruição final que vale mais do que qualquer hit de bilheteria, que é possível fazer filme de desastre que trata o público como adulto. Que a câmera mais próxima de rosto humano tem mais poder do que a plano mais largo de uma cidade destruída. Isso não é liaço que Hollywood aprende facilmente, mas fica registrada. Gerard Butler, tá reavaliado. Uma das consequências mais interessantes de destruição final foi o que fez pela percepção de Gerard Butler como ator. Antes do filme, o consenso era razoavelmente fixo. Butler era ator de ação competente, carismático, com limited range emotional. Bom para o que fazia, mas não o tipo de nome que você mencionava ao falar de atuação dramática séria. Destruição final não revertou completamente esse consenso, mas criou uma fissura nele que nunca fechou completamente. Agora, quando se fala de Butler, uma referência recorrente é esse filme como evidência de que ele tem mais profundidade do que o gênero que o torno famoso geralmente exige, e isso importa para a carreira dele de formas práticas e os projetos que ele escolhe depois de destruição final tem uma mistura diferente entre ação pura e drama emocional. Ele não abandonou os filmes de ação, mas parece mais seletivo sobre quais, como se soubesse agora, com mais clareza do que antes, qual tipo de trabalho está disposto a defender. Porque esse filme anda importa em 2026. Em março de 2026, 6 anos depois do lançamento, destruição final continua circulando. E sequência true de volta original às conversas. Pessoas que nunca tinham visto estão assistindo pela primeira vez. Pessoas que viram em 2020 estão revisitando. O que o filme diz que continua verdadeiro em 2026, que sistemas falham de formas previsíveis, e que o fallback final é sempre o humano,
que es pessoas que voce escolheu amar sau o único bunker que efetivamente protege contra qualquer coisa, que a burocracia e o medo transformam pessoas boas em pessoas capazes de saber dizer ao cinismo e saber dizer ao cinismo e que sobreviver não é o mesmo que viver. E isso o começo. Uma recomendação honesta, se você chegou até aqui nesse vídeo sem ter assistido destruição ao final, você tem todas as informações necessárias para saber se o filme é para você. Se você quer explosões épicas, heróis invencíveis e resolução satisfatória, não é esse filme. Assiste Independence Day de novo, que é excelente no que se propõe e não tem nada de errado com isso, mas se você quer um thriller que te trata como adulto, que não tem medo de deixar perguntas sem resposta, que usa o fim do mundo como contexto para contar uma história sobre o que significa, não desistir de quem você ama mesmo quando você falhou com essas pessoas ao final. De preferência num dia em que você tem tempo para deixar o filme ficar dentro de você por um tempo depois que acabar. E se você já assistiu, considera rever. Filmes como esse ganham camadas na segunda vez que você sabe onde a história vai. A performance de Butler nas primeiras cenas, vista como conhecimento de tudo que vem depois, é uma masterclass de como contar uma história através de postura e olhar. O que fica depois do roteiro sabe o que é curioso. Destruição ao final é um filme sobre o que fica depois da destruição. E fazendo esse roteiro, pensando em todas as dimensões do filme, o que fica para mim é isso, que há uma diferença entre filmes que você assiste e filmes que assiste você. A maioria dos filmes, mesmo os bons, você assiste. Você assiste. A narrativa, você curte ou não curte, você vai embora. Destruição ao final é do segundo tipo. Ela assiste você. Coloca você numa situação hipotética. É aí o que você faz com ela. Como você responde emocionalmente. O que te assusta é o que te comove é o que te faz pensar em pessoas específicas da sua vida. E isso diz algo sobre quem você é. Filmes que fazem isso são raros. São mais raros ande quando vêm embalados como filmes de desastre de verão com Gerard Butler. Destruição Final ou El Último Refúgio é um desses filmes. E é por isso que estamos aqui, 6 anos depois, anda falando sobre ele. Até a próxima análise.